Eu sou diretora acadêmica da Sphere International School e vou trazer aqui algumas reflexões sobre educação bilíngue e as boas práticas, né, as suas boas práticas. Lembrando que a gente pode estar em diferentes contextos de educação bilíngue. Então, existem os programas bilíngues, como o High Five, as escolas bilíngues propriamente, escolas internacionais, mas eu acho que hoje não dá para a gente pensar em educação como um todo sem refletir sobre esse caráter bi ou multilingüe, né? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Para começar a nossa conversa, eu trago duas perguntas norteadoras. Então, qual a perspectiva de bilinguismo embasa a nossa prática? E quando eu falo em nossa prática, sempre eu imagino o contexto escolar, seja de gestores, professores, mas nós estamos no contexto da educação, e qual é, então, a perspectiva de bilinguismo que embasa a prática dentro do seu contexto escolar, né? Estamos considerando as identidades bilíngues dos nossos alunos e como? Como estamos considerando as identidades bilíngues dos nossos alunos? Bom, o que é mindset? E como o mindset pode impactar como os nossos alunos aprendem e se desenvolvem? Para vocês que estão acompanhando, essa palavra não deve ser nova, mas será que a gente já pensou o que significa mindset? Essa palavra que já entrou no vocabulário da língua portuguesa, né? Então, o que a gente quer dizer quando falamos em mindset? Mindset são as nossas crenças, são elas que direcionam a forma como a gente age, como a nossa cultura. Então, quais são as nossas predisposições, qual é o nosso mindset, quais são as nossas crenças com relação a como aprendemos. E para falar sobre isso, a gente vai tomar emprestado aqui da pesquisa da Carol Dweck, que fala em Fixed Mindset e Growth Mindset. Acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar ou até lido, né, o livro Mindset da Carol Dweck de 2006. Então, a Carol Dweck, ela fala que na perspectiva do mindset de crescimento, nós acolhemos desafios, persistimos em situações de frustração, a pessoa, o indivíduo com mindset de crescimento percebe o valor do esforço, e aprende com as críticas, né? Então, aceita críticas construtivas e também aprecia e aprende com o sucesso dos outros. Essas pessoas conquistam níveis crescentes de desenvolvimento, porque elas estão justamente sempre persistindo, enxergam um erro como uma oportunidade de aprendizagem, e com isso elas estão sempre se aprimorando. E isso não acontece com a mentalidade fixa, né? Que por mais que você seja uma pessoa de alta performance ou de dificuldade, dentro daquele patamar, daquela mentalidade fixa, as pessoas costumam evitar desafios, desistem com facilidade, não percebem a produtividade do esforço, ignoram o feedback ou são resistentes, né, a esse feedback. O sucesso do outro parece ser uma ameaça, porque a gente não percebe como aprender justamente com o sucesso do outro. E essas pessoas tendem a ficar num platô. Elas podem ser até de alta performance, mas não existe aquele crescimento pleno, aquele pleno desenvolvimento do potencial. Então, com as pesquisas da Carol Dweck, em que ela observou isso né, cientificamente pôde comprovar como esse mindset afeta o processo de aprendizagem, essa pesquisa acabou embasando estudos em várias áreas da pedagogia, no ensino da matemática, por exemplo. Será que é aquele aluno que tem facilidade ou que tem dificuldade, ou será que nós estamos todos sempre
ampliando os nossos repertórios bilíngues. Então, dando continuidade aqui, qual é o mindset que é reforçado todos os dias aos nossos alunos? Será aquele mindset fixo, né, em que os alunos acreditam que a sua inteligência e talentos e habilidades são fixos, ou o mindset de crescimento, em que os talentos, habilidades podem ser desenvolvidos com esforço, com a boa didática e a persistência? Porque não basta o professor dizer assim, vamos lá, você consegue, eu acredito em você, porque isso fica praticamente da boca para fora. O que o professor faz, ou quais são as ações que realmente demonstram ao nosso aluno que ele pode errar, que ele pode se expressar dentro do repertório que ele possui, porque ele vai ser valorizado e ele vai aprender com os outros, né? E os outros vão aprender com ele também. Então, pensando nisso, e para a gente entrar um pouquinho numa discussão sobre repertório linguístico, queria propor que cada um pensasse um pouquinho nas suas próprias experiências linguísticas. Quais experiências você já teve com diferentes línguas, né? Ou linguagens, porque a gente pode olhar também para a linguagem numa perspectiva mais ampla. Eu costumo dizer, né? Então eu posso falar um pouquinho da minha vivência. O meu pai era inglês, eu cresci numa família bilíngue, minha mãe é brasileira, então desde cedo nós falávamos as duas línguas em casa. Eu estudei numa escola internacional pequena, na cidade de São José dos Campos, e nessa escola eu tive amigos de vários países, tive um contato muito superficial com outras línguas, estudei um pouco de alemão, estudei um pouco de francês, não falo espanhol, mas falo um portunhol. Ontem mesmo eu estava numa reunião de trabalho com colegas, aliás, era uma reunião, era uma formação, e nós estávamos num breakout room com colegas do Canadá e brasileiros, né? Então, qual língua seria utilizada naquele breakout room? E então tivemos que fazer algumas opções e um exercício multilíngue aí, porque nem todos eram fluentes nas duas línguas. Mas, e vocês, né? Quais são as línguas, as linguagens que fazem parte do seu repertório? E por falar em repertório, essas duas fotos, elas ilustram um momento de formação inicial com monitores em uma escola. E essas monitoras, então, elas estão demonstrando um pouco dessas experiências. Então, aqui do lado esquerdo da tela, a Maria, falando da experiência que ela teve com a língua inglesa, com exames de Cambridge, com a vivência com a família dela, cujo pai o pai dela é caminhoneiro, eles se encontravam com comunidades específicas em diferentes regiões do Brasil, e isso gerou também uma riqueza muito grande de conhecimento de diferentes traços, né, culturais também, e Libras, ela fala Libras, então uma outra língua. A Sabrina, aqui do lado direito, falou da experiência que ela teve de intercâmbio para os Estados Unidos, a família dela de origem japonesa, a experiência com a dança como uma linguagem do corpo, né? Então, tudo isso para mostrar que cada um traz o seu repertório linguístico e semiótico, que tudo que a gente usa para construir significado com o outro. Então, as nossas línguas e as nossas linguagens. E eu acho que esse é um ponto muito importante de partida, principalmente quando a gente está num contexto de bilinguismo, multilinguismo, programas bilíngues ou educação bilíngue propriamente,
porque para que não haja uma distinção entre você não fala muito bem inglês, né? Ah, nossa, essa pessoa fala o inglês perfeito. Mas o que é o inglês perfeito? Será que nós não estamos todos construindo esse repertório nas nossas línguas, na língua portuguesa, na língua inglesa, no espanhol? E o mundo está assim hoje, né? Muito diverso. Então, esse não é mais um momento para a gente pensar em adquirir uma língua de uma maneira estática, como talvez fosse alguns anos atrás, né? Então, essa perspectiva de bilinguismo, ter uma percepção de qual perspectiva de bilinguismo embasa a nossa prática, é bastante importante para a gente ter intencionalidade também no modo de direcionar as nossas ações e práticas de sala de aula. Então, alguns tipos de bilinguismo a gente pode trazer aqui, né, rapidamente. O bilinguismo subtrativo é aquele que, infelizmente, acontece em alguns contextos ainda, em que o sujeito, ele tem uma língua materna, uma língua de nascimento, ele se aproxima de uma segunda língua, uma língua adicional, muitas vezes por uma mudança de país, né? Essa língua adicional, ela ocupa um status maior e a língua, a primeira língua, a língua materna, ela é apagada, ela não é valorizada e aos poucos ela vai sendo apagada. E esse indivíduo, então, ele assume integralmente essa língua adicional. Então, seria o L1 mais o L2 menos o L1, que equivale à língua 2. No caso do bilinguismo aditivo, aparentemente não há uma perda, né? Eu tenho uma língua materna, mais uma língua adicional, eu mantenho, preservo a língua materna e adiciono uma segunda, terceira ou quarta língua. Esse modo pode ser visto como um modo como nós adotamos, né, em muitos programas bilíngues ou contextos de educação bilíngue no Brasil, porque nós estamos trabalhando a língua portuguesa mais línguas adicionais. Mas a Ofélia Garcia e outros linguistas também nos colocam um contexto mais atualizado do uso de línguas, porque o mundo está ficando cada vez mais super diverso, e quando a gente olha para a identidade, né, bilíngue das pessoas, quando a gente olha para aquele bilinguismo que vem de dentro para fora e não como uma língua estática de fora para dentro do indivíduo, nós também podemos adotar a perspectiva do bilinguismo dinâmico. Então, essa é uma perspectiva que não é monoglóssica, né? Monolíngue ou monoglóssica como do bilinguismo aditivo, mas o bilinguismo dinâmico, ele está na perspectiva heteroglóssica. Então, o nosso sujeito bilíngue ou multilíngue, ele assume um terceiro espaço. Não é L1 mais L2, já é o L3, já é, né, realmente o sujeito bilíngue. Então, olhando para os nossos alunos em sala de aula, como eles pensam? Será que eles estão separando as línguas em caixinhas ou essas línguas elas estão interagindo dinamicamente aqui como o carro híbrido, né? Em que momento eu vou usar, que tipo de energia aí eu vou usar a depender do contexto. E seguindo então, olhando para esse mundo cada vez mais multilíngue, né? Quer dizer, a importância de preservarmos as línguas, sem dúvida, mas olhando para os grandes centros, a gente tem esse multilinguismo cada vez mais presente. Então, essa foto foi tirada numa escola que eu visitei há poucos meses, uma escola em Haia, na Holanda,
E nessa escola, no primeiro ano C, nós temos alunas e alunos de várias nacionalidades. Então, tem aqui crianças que falam tcheco, inglês, holandês, romeno, alemão, sérvio, igbo, urdu, italiano, espanhol, francês, hindi, são dezenas, aliás, são mais de 90 nacionalidades nessa escola. Claro que esse é um contexto muito particular, né? E nós não estamos nesse contexto de tantas nacionalidades nas nossas escolas. Temos ascendências diversas, mas, em geral, nós temos poucos estrangeiros nas nossas escolas. Mas isso não torna o nosso contexto menos multilingüe e nem menos multicultural. Então, como será que estamos olhando para as nossas crianças? Será que a gente está olhando sob uma lente da homogeneidade ou da heterogeneidade? E também quais são as amarras ou os hábitos dos professores de línguas? Porque, por mais que a gente esteja agora dentro desse contexto de ensinar por meio da língua inglesa, né? Então, quando utilizamos um programa bilíngue como o High Five, nós temos o componente de ensinar língua e também ensinar por meio da língua, por meio do CLIL, da integração língua e conteúdo, por meio do PBL, dos projetos, mas as práticas do ensinar línguas, elas são muito enraizadas, né? Os professores, muitos aprenderam inglês em escolas de idiomas. Então, será que a gente está olhando, esse aluno aqui tem facilidade, esse aluno aqui tem dificuldade, esse aluno tem um nível iniciante, esse já está no nível intermediário, e esse é muito avançado. Então, qual é o mindset? Quais são as nossas crenças, quais são os nossos hábitos e como estamos enxergando os nossos alunos? Porque a heterogeneidade, ela não é exceção, ela é a regra, né? E isso vale para as aulas em português ou para as aulas em inglês ou qualquer outra língua da escola. Esse exercício aqui, eu acho interessante porque a gente olha e quanta coisa pode ser revelada aqui nas atividades das crianças. Então, essas são crianças de primeiro ano, de 6 anos, de uma escola bilíngue, e elas estão fazendo aqui uma representação do que elas enxergam, né, a partir de um paradidático que foi lido, que é o Brown Bear, what do you see? Então, elas estão agora olhando num binóculo, ou óculos aqui, e por uma lente, dizendo o que elas enxergam. Então, essa criança fala, I see Pikachu looking at me. E a gente vê uma criança que desenha o Pikachu com, talvez, a representação, né, de um menino com uma bola, e como ele está elaborando as suas hipóteses de escrita em língua inglesa, transferindo, né, do português para o inglês. Essa criança aqui, ela fala, I see Harry Potter looking at me. E ela fala, e aqui a gente vê uma escrita bastante ortográfica, letras minúsculas, né, o que já nos sinaliza algo, de onde vem essa criança, porque nessa escola as crianças regularmente escrevem com letra maiúscula no início da alfabetização, então já vai mostrando outros elementos para a gente. I see João and Maria looking at me. Também,
muito, né? Sempre muito interessante observar as hipóteses de escrita. Aqui, I see a dinosaur looking at me. Ele coloca acento circunflexo, desenha o dinosaur na perspectiva, né, com a árvore aqui atrás. Então, olha só quanta coisa a gente vê nesse desenho. I see Cristiano Ronaldo and Mbappé looking at me. Com certeza, esse é um fã de futebol que conhece todos os jogadores. Então, as hipóteses, né, estão ainda não alfabéticas aqui, ou sim, não estão ortográficas, mas aqui tem um repertório enorme que é revelado, né? Então, olhar para... E aqui, essa eu adoro, né? I see a fish looking at me. Isso mostra muito, né? Olha só as cores, olha o desenho, o traço e ainda todo o início do processo de leitura e escrita. E isso acontecendo em português e inglês, porque os alunos são, de fato, bilíngues. E as questões linguísticas, elas são, né, apenas um aspecto, porque a gente tem as questões interculturais muito evidenciadas. E essa é uma definição da Anne-Marie de Megia, né? Ela fala, na verdade, ela conceitua a interculturalidade, porque quando a gente olha para essa perspectiva do bilinguismo dinâmico, estamos olhando, então, para a noção de repertório e para um uso mais fluido de línguas e linguagens. Então, nós não estamos colocando cada língua no seu quadrado. E aqui, a interculturalidade também não vai colocar cada cultura no seu quadrado, mas é esse processo de cruzamento, né? Então, a interculturalidade pode ser pensada como a exploração de momentos ou processos que são produzidos na articulação das diferenças culturais. Os participantes da comunicação trazem seus próprios quadros linguísticos e culturais de referência que fazem parte de sua história de experiências anteriores, significados e valores. Então, o multilinguismo e a multiculturalidade, na perspectiva da interculturalidade, são aspectos fundamentais. Bom, falamos do multilinguismo, da multiculturalidade na perspectiva da interculturalidade, né, de possibilitar essa articulação das diferenças, então não somente o respeito pelas diferenças, mas como articulamos essas diferenças culturais. São dois aspectos essenciais, no meu ponto de vista, com relação à prática que desejamos em sala de aula. E pensando, então, nos contextos e nas conexões que são possibilitadas. Bom, cada vez mais, nesse contexto da superdiversidade, nós precisamos possibilitar que os nossos alunos façam conexões. Então, não se trata mais de disciplinas isoladas, né? Mas a beleza do trabalho por meio de projects, né, o PBL, é justamente possibilitar que os alunos explorem diferentes conceitos, habilidades, conhecimentos de uma forma contextualizada e interconectada. Nesse processo existe o desenvolvimento tanto da linguagem quanto dos conceitos, né, do conteúdo, e também a adoção de metodologias ativas de aprendizagem faz parte desse percurso investigativo, em que o aluno ele trabalha colaborativamente, de uma forma criativa, e ele vai, então, fazendo
ele vai construindo soluções, e nesse processo ele desenvolve competências de autogestão, de socialização, de manejo de tempo, de pensamento crítico, de pesquisa, né, de metacognição. Então, essas habilidades tão importantes que precisam ser desenvolvidas e que são tão valiosas quanto as habilidades disciplinares, né? Então, vamos fazer um exercício. Um exercício aqui do See, Think, Wonder, já que estamos falando de aprender de uma forma contextualizada e conectada. Essa aqui é uma imagem de um cachimbo, né, retratada aqui pelo René Magritte, que é um surrealista, né, um artista do surrealismo, belga, e ele pintou, então, um quadro de um cachimbo muito realista, né? Parece até uma fotografia. E se nós fôssemos, se estivéssemos presencialmente aqui, né, se eu estivesse próxima de vocês, eu perguntaria, o que você vê? Né? E gostaria muito de ouvir as respostas, né? O que você vê? Eu vejo um cachimbo, eu vejo uma escrita, eu vejo uma escrita que eu acho que é francês, né? Aí a gente já entra no think, né? Eu acho que esse cachimbo se parece muito com uma foto, eu acho que ele se parece com o cachimbo que o meu pai fumava. Agora, eu acho que está escrito, isso não é um cachimbo, em francês. E eu questiono, né? Mas por quê? Por que será que o artista pintou um cachimbo e escreveu que não é um cachimbo? Essa é a pergunta. E isso nos faz pensar, né? Será que esse artista ele estava tentando dizer que a ilustração, a imagem, não é a palavra, ou não representa o objeto em si, que o objeto, né, o objeto por si só não é igual à palavra, ou não é igual à ilustração dessa palavra, dá um nó na nossa cabeça, né? E isso é muito interessante da gente fazer com os nossos alunos, porque cada um que interage vai acrescentando e vai nos ajudando a pensar em rede, e o nosso pensamento se expande. Mas por que eu trouxe essa imagem aqui, né? Será que para os nossos alunos basta apresentarmos a palavra ou o conceito que essa palavra representa de uma forma meramente ilustrativa, ou a gente precisa mergulhar na experiência, na construção do conceito, né? Essa é uma prática que eu acho que muitos de nós que trabalhamos com educação bilíngue ou com ensino de idiomas, nós temos, né, a word wall. Então, aqui tem newcomer, recém-chegado, reach, alcançar, sunset, pôr do sol. Aliás, uma prática que alguns anos atrás seria totalmente proibida, não podemos traduzir nada nas aulas de inglês. Mas será que a gente não pode fazer esse processo metalinguístico, né? Considerando que os nossos alunos são, de fato, bilíngues, por que ignorar todo o conhecimento que ele tem em uma língua ou em outra? Mas vamos questionar um pouquinho como nós estamos criando essa word wall, né? Então, aqui no newcomer, recém-chegado ou recém-chegada. Exemplo, she was a newcomer to school, meaning a person or thing that has recently arrived in a place or joined a group. Mas se a gente já está falando que newcomer é recém-chegado, que reach é alcançar e sunset é o pôr do sol, será que eu preciso explicar para um aluno de Fundamental 2
o que é um pôr do sol. Então, isso, né, me provoca a pensar, será que estamos respeitando as identidades bilíngues, multilíngues dos nossos alunos? Porque podemos construir essa word wall de uma maneira muito criativa, muito significativa. Aqui, por exemplo, a gente tem com crianças da educação infantil, jungle, desert, polar, savanna. Claro que isso demanda tempo, né? Demanda integração com artes, com uma exploração que envolve muita, né, muito trabalho colaborativo, muito trabalho multimodal, né, com diferentes recursos, mas estamos certamente mobilizando os nossos alunos de uma forma mais pensante. Aqui também, nesse exemplo, a floresta, ou aqui pode ser possivelmente uma floresta amazônica ou uma mata atlântica, né? Vendo aqui os animais representados, os paradidáticos que foram lidos. Então, aqui você tem, você dá visibilidade para o pensamento do aluno e para o trabalho com linguagens e artes de uma forma bastante contextualizada, né? Aqui, por exemplo, a gente tem alunos que estão construindo uma catapulta. E essa aprendizagem experiencial, ela, quando é realizada também em língua adicional, ela vai desenvolver o repertório de uma maneira... eu não gosto muito de usar a palavra natural, né? Porque sempre existe uma intencionalidade pedagógica, mas certamente a problematização, o trabalho colaborativo e o aprender em contexto vai gerar uma significação e uma retenção, vamos dizer assim, desses recursos linguísticos de uma forma muito diferente. Então, aqui, não sei como estamos em termos de tempo, acho que é melhor eu não clicar aqui, mas se a gente quiser, hoje, assim, poxa, mas que é tudo isso que o meu aluno vai aprender? Que difícil isso, né? How does a catapult work? Se a gente clica em catapult aqui, vai para o Google Tradutor, que você pode ouvir a explicação. O seu aluno, ele tem acesso a isso. Ele não precisa de um dicionário, muitas vezes, estático, ele pode ouvir o áudio, mas muito mais do que ler ou recriar uma definição, quando ele vivencia essa atividade, ele vai significar toda essa linguagem acadêmica. E será que a gente possibilita isso nos momentos de língua inglesa, ou é só no português que é para valer, que é a gincana, que é a oficina, que é o momento de aplicação de conteúdos mais sérios, né? Assim, de física, de química, e olha que horrível isso, não que os outros não sejam, mas na generalização, né? Assim, quando o currículo é para valer, é em língua portuguesa. E o inglês, ele entra como aquela parte divertida. Eu acho que essa também é uma provocação. Poxa, né, como a gente pode integrar cada vez mais as línguas? E, por fim, quais são as interações multilingües e multiculturais que estamos possibilitando nas nossas escolas? Os nossos alunos, eles estão circulando por diferentes contextos culturais, estão usando o seu pleno repertório, né, para a construção de significado de uma forma colaborativa, ou estamos recaindo em práticas de educação, de ensino de línguas,
que estão tradicionalmente, né, a gente fala, né, na teoria, não, nós ensinamos por meio da língua, mas na prática da sala de aula, como a gente realmente aplica essas perspectivas de multilinguismo e multiculturalismo. E aqui a gente vai caminhando para o nosso encerramento. Todos os professores de uma escola bilíngue são professores do bilíngue. Esse é um depoimento da Juliana Silva, né, professora de uma escola bilíngue, e que também traz, eu acho que um pensamento bem interessante, porque é tão comum ouvirmos assim, tal professor é do bilíngue, é do programa do, né, eu sou do português, eu não sou do bilíngue. Mas se nós estamos num ambiente bilíngue ou multilíngue, então todos os professores são, né, professores do bilíngue. Como professora de uma escola bilíngue, e mesmo fazendo parte do currículo em português, procuro trazer em minhas aulas situações em que os alunos possam ter contato com a diversidade cultural no mundo. Ser um professor do bilíngue é preparar o aluno para tornar-se um cidadão do mundo e saber atuar em diversas culturas. Bom, eu acho que assim a gente vai encerrando e espero que isso tenha feito sentido para vocês. Não sei se vocês gostariam de aproveitar os últimos minutos para algumas perguntas, e de qualquer forma queria agradecer muito, né, o convite para participar do encontro de educação, o convite do High Five, do programa High Five Bilingual Education, e mais uma vez, então, desejar a vocês, né, um percurso de muito sucesso na educação bilíngue, e espero que essas reflexões tenham feito sentido para vocês. Com certeza. Tem um comentário aqui bacana, Susan, do Marcelo. Ele está compartilhando, né? Fiz um projeto com migrantes venezuelanos de aprendizagem cooperativa bilíngue sem professores, brasileiros aprendendo espanhol e venezuelanos português em atividade de roda de conversa. Pergunta: a professora não acha que os melhores mediadores bilíngue não são professores? Olha, Marcelo, que fez esse comentário, olha, Marcelo, eu acho que a gente precisa cada vez mais olhar para o contexto de bilinguismo e multilinguismo como um contexto que pertence a todos, né? Então, não se trata mais de pensar, da gente imaginar, de colocar as coisas em quadradinhos, né? Essa é uma escola que tem 3 períodos de inglês, essa é uma escola que tem 5 períodos de inglês, essa é uma escola que tem 10 períodos de inglês, essa é uma escola que tem 50%, essa é uma escola internacional, ou essa é uma escola de inglês e português, essa é de espanhol e português, essa é de contexto de imigração, Nós precisamos olhar para esse bilinguismo dinâmico, esse modo como nós usamos os nossos recursos, tudo que está disponível, seja línguas, tudo bem que alguns serão mais ou menos fluentes, tudo bem que alguns terão mais habilidade com a tecnologia, menos habilidade com a tecnologia, mais habilidade com uma expressão corporal, com o recurso visual, mas eu acho que está na hora da gente olhar para a questão da interação entre as pessoas e não somente de quem tem a permissão de falar uma língua ou outra. Então, acho que isso tem a ver com essa questão da mediação. Não são somente os professores ou aqueles que talvez tenham mais experiência em uma língua ou outra para assumirem essa posição de mediadores. Todos podemos. E é como na reunião que eu estava ontem, né, num contexto. Então, essa situação, o que acontece no meio social, a gente não pode trazer para o ambiente escolar. Se eu estava numa reunião
que tinha uma pessoa, um canadense que não falava português, tinha um brasileiro que não falava muito bem inglês e outras 3 pessoas que se arriscavam nas 2 línguas, como a gente se comunica? A gente dá um jeito, a gente faz bilíngue, a gente vai fazendo essas... um entende um pouco aqui, o outro entende um pouco ali, a gente traduz um pouco, a gente vai explicando, parafraseando, e assim a gente vai se entendendo, né? E dessa forma todos participam. Eu acho que essa é a palavra, participar, fazer parte. É isso que a gente tem que possibilitar para os nossos alunos. Perfeito. E aí vale uma provocação que a gente conversou brevemente até na quarta-feira. Quarta-feira, Suzy, o nosso evento foi presencial e online. E no presencial tivemos a presença de alguns indígenas do Acre e de São Paulo, em painéis diferentes. Então é isso, o Brasil ele já é mais, ele é muito mais que bilíngue, né? São mais de 200 línguas indígenas. Já temos várias culturas, vários mundos, várias formas de enxergar, e aí é preciso abraçar e entender como uma ferramenta muito potente, né? Super instigante tudo isso. Tem uma tristeza no sentido, poxa, por que na minha escola não tem? No Paraguai, por exemplo, o Guarani está ali presente, mas tem estados, municípios que cada vez mais estão adotando essas línguas indígenas da sua região na escola e tornando de uma forma mais natural. Quem sabe dessa forma, essas outras, o inglês, outras que já são básicas, mas a gente sabe que falando de Brasil, a porcentagem é ainda muito pequena, né? De quem sabe, de quem domina, não começa a entrar de uma forma mais tranquila, né? O próprio aprendizado ali. Isso mesmo, Laura. Eu acho que não importa, a gente nunca vai dar conta na escola de ensinar todas as línguas. A gente precisa organizar os espaços para o desenvolvimento das línguas que fazem sentido, vamos dizer, para aquela comunidade. E essas escolhas são feitas com base, né, nas necessidades daquela comunidade. O que a gente não pode ignorar é a riqueza e a necessidade de expandir sempre as línguas que fazem sentido para cada aluno individualmente. A escola talvez não dê conta de ensinar todas as línguas, mas a escola dá conta, sim, de valorizar e possibilitar o desenvolvimento individual daquelas línguas que fazem sentido para a cultura de cada aluno. Então, aquela escola que eu mencionei em um dos slides, que tinha mais de 90 nacionalidades, a escola, como um todo, não vai ensinar 90 línguas, mas ela vai, sim, acolher a identidade daqueles 90 alunos, cada um com a sua língua materna, com a sua língua de nascimento, e vai sempre provocar e abrir caminhos para que cada aluno progrida no desenvolvimento da sua língua materna, da sua língua de herança, e não que haja um apagamento, né? Dizendo, não, isso não é importante. E eu acho, então, com certeza, Laura, a gente precisa valorizar essa diversidade linguística, mas a gente precisa agir, a gente precisa de formas concretas de possibilitar que cada um progrida e se desenvolva dentro da sua língua de herança, sua língua de nascimento, e que isso traga uma riqueza, né, para o grupo como um todo também. Que bacana, a gente já está aqui, já acabou o tempo, mas eu só vou colocar aqui no chat, Susan, o Edival Dan colocou: parabéns, professora, sua apresentação foi muito interessante. O Marcelo: perfeita essa palestra, obrigada, graças, tens? Bom, é aquela história da vontade sempre de alongar, mas a gente está nesse bate e volta, é todo dinâmico. Muito obrigada, Susan, obrigada, High Five, por proporcionar toda essa experiência, né? Acho que teve experiência aqui também, você nos instigou, nos fez pensar, então muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. Boa tarde.